Desde o início da pandemia da Covid-19, a situação de artistas e trabalhadores da cultura tem ficado cada vez pior. Quando falamos sobre o retorno às aulas presenciais em meio às novas ondas desta pandemia, vemos também a situação dos espaços culturais que, na mesma medida e pelos mesmos motivos, se encontram fechados ou com abertura restritiva. Mesmo antes dessa crise, os artistas viviam uma situação precária, com pouco apoio às produções culturais, o que este momento fez acirrar. O necessário fechamento de espaços culturais e paralisação das produções veio acompanhado da precarização e extinção de programas de incentivo através de leis e fundos de cultura. A Lei Aldir Blanc, de Emergência à Cultura, veio atender parcial e emergencialmente às necessidades mais prementes destes trabalhadores. Para muito, está em jogo a própria sobrevivência. Além disso, muitos artistas têm sofrido ataques, censura e patrulhamento ideológico, religioso, moral, enfim. E outros, por contraditório que pareça, até mesmo estão lucrando com a crise. É sobre este tema que vamos matutar no nosso programa de hoje. Olá, eu sou o Júlio Van, professor de artes no Instituto Federal de Goiás, doutor em arte e cultura visual pela Universidade Federal de Goiás e pesquisador do grupo CADJO. Nas últimas semanas, temos estado às voltas com o vai e vem do fechamento e abertura de escolas, espaços culturais, empresas, comércio e espaços públicos e privados. O número diário de mortes pela Covid-19 continua nas alturas, UTIs lotadas, faltando medicamentos e insumos para o atendimento da população e uma vacinação que ainda está longe de produzir segurança sanitária. Falar de arte e cultura, neste momento, pode parecer até mesmo inadequado quando há tantos problemas a serem enfrentados. Mas temos que reconhecer o papel fundamental da arte nesta situação em que temos que manter a sanidade física e mental. A maioria das pessoas está suportando distanciamento social graças ao acesso que tem à arte, seja através da música, da literatura, da televisão, da internet e das redes sociais. Em meio a toda essa crise, muitos artistas lutam e resistem para continuar fazendo seu trabalho, com o qual sustentam suas famílias, pagam suas compras, compram alimentos e produzem riqueza, como toda forma de trabalho. Para matutar conosco sobre essa situação e circunstância que estamos vivenciando em todos os setores, com foco na educação e cultura, estamos recebendo o professor e artista Constantino Isidoro Filho. O professor Constantino é graduado em artes cênicas e mestre em arte e teatro pela Universidade Federal de Brasília. É professor no Instituto Federal de Goiás e diretor fundador da Antropos Companhia de Arte. Tem atuado nos mais diversos campos da cultura, organizado festivais, dirigido espetáculos e participado do núcleo de políticas da Federação de Teatro de Goiás. Constantino, é um prazer recebê-lo aqui no programa Matutando. Olá, Júlio, a satisfação é minha. Eu quero agradecer a você e a toda a equipe do Matutando o convite para participar desse programa. Estou com aquele frio na barriga, né, que nós atores sentimos antes de entrar em cena, porque a qualidade, todos que aqui me antecederam já vieram, é muito grande, né? Então, para me socorrer, além das bênçãos de Dioniso, eu penso no criativo programa, nome dado a esse programa, Matutando, né? A origem da palavra deriva da palavra matuto, que é aquele ser da roça, do interior, que vive sempre intrigado em decifrar o sentido das coisas que tem ao seu redor, né? Assim como um cidadão do interior do Brasil, eu chego aqui para uma boa prosa.
O prazer é todo nosso de te receber aqui, irmão. Constantino, a nossa vida profissional tem muitas similaridades. Nós somos ambos professor de teatro e artistas da cena goianiense. Você tem participado de inúmeros debates falando desde arte e formação humana até temas mais pontuais, como é o caso da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Você tem percebido, né, e chamado a atenção para uma questão que ainda nos afeta profundamente, né, que é o reconhecimento da profissão dos artistas como trabalhadores da cultura, que ainda não aconteceu plenamente. Então, para começar o nosso diálogo, eu queria saber, assim, na sua visão, por que continuamos a crer que há uma separação entre cultura e trabalho, né? E por que grande parte das pessoas ainda tem dificuldades em ver a arte como uma profissão, né? Como um trabalho? Eu penso que a fábula da cigarra e a formiga pode ilustrar bem essa nossa situação, Júlio. Lá temos a construção do conceito onde o trabalho está associado à dimensão produtiva de bens e da acumulação de bens para o enfrentamento de um futuro adverso. Não há nenhum outro aspecto relevante na vida daquela formiga, só o trabalho importa. Essas são as bases do sistema capitalista, né? Onde o trabalho é uma ação que afasta o trabalhador da compreensão global daqueles processos que envolvem as relações de produção, né? Por essa compreensão, o trabalho é somente aquilo que gera transformação imediata no campo da realidade, objetiva e material. Já a cigarra se dedica a uma outra categoria de trabalho, intangível, que provoca o trabalhador para a compreensão das diversas dimensões que compõem a nossa realidade social, na qual os elementos da nossa subjetividade comandam, induzem o nosso modo de ser e estar no mundo. E a arte está associada a esse modo de produção, né? Cujo resultado não é tratado como um insumo essencial. O produto cultural existe para a nossa satisfação estética. De certo modo, não há uma aparente utilidade material para a produção cultural que não esteja vinculada ao encantamento da nossa sensibilidade. E aqui nós temos um grande paradoxo, porque o nosso cotidiano, a todo momento, estamos envolvidos com a dimensão da beleza estética. Nós compramos uma determinada roupa, usamos certos acessórios, desenhamos em nossos corpos para ficarmos bonitos. Em nossa casa temos lá objetos cuja utilidade é deixar o nosso ambiente mais aprazível, né? E aqueles objetos funcionais, seja o sofá, uma cadeira, uma coxa, sobre a nossa cama, são escolhidos mais pela sua beleza, da cor, da forma, do que mesmo pela sua utilidade, né? Entretanto, ainda assim, a nossa sociedade, a nossa compreensão de arte, ela ainda é desvalorizada no mundo, porque o que prevalece é um pensamento material e consumista, né? Consumir arte não mata a fome, não aquece o corpo, tampouco um sanduíche do McDonald's ou um casaco da Chanel irá conseguir impedir o feminicídio, ou mesmo o racismo estrutural. Mas a arte, sim, pode transformar a pessoa ao ponto dela modificar a sua ação no mundo. A arte liberta, cria consciência. Porém, né, nessa pandemia, o consumo cultural mediado pela televisão, pela internet e redes sociais foi ampliado, e a presença da arte em nossas vidas também. Mas, ainda assim, a compreensão da arte como trabalho pouco evoluiu. Mas, a gente tem que entender também que a ideia, às vezes, de trabalho na arte está só associado quando a gente pensa nos produtos da indústria cultural. Ali, sim, né, existe uma organização, né, de um campo, né, dos processos, né, onde, do ponto de vista das leis trabalhistas, dos regramentos legais, as relações estão ali sendo mediadas por essas estruturas, né, como, de fato, no trabalho em outras áreas. Mas, para a maioria dos pequenos e médios produtores de cultura, o que prevalece é a informalidade nas relações profissionais, né? Acrescento ainda também que tem uma outra coisa que complica isso, que é o olhar romântico que nós temos sobre o ofício do artista, como se fosse uma pessoa dotada de uma qualidade excepcional, diferente dos outros mortais, né? Eu acho que, juntando tudo isso, né, misturando tudo isso,
isso amplia e justificaria aí a dificuldade que nós temos na atualidade de entender e ver a arte como uma profissão e como um trabalho. É uma reflexão muito importante, né? Porque é isso, né? Nós somos artistas porque somos trabalhadores da cultura, vivemos da nossa arte, né? Você é professor da educação básica e superior lá no Instituto Federal de Goiás e também é pai de crianças que estão em idade escolar. As instituições públicas e privadas têm sido pressionadas para voltar às aulas presenciais, mesmo com toda a insegurança sanitária. No programa anterior, nós recebemos aqui a professora Natália Carvalhais, do IF Goiano, que nos trouxe alguns apontamentos de como essa insegurança sanitária afeta também a parte pedagógica. Como é que você vê a pressão aí para o retorno às aulas presenciais como trabalhador na educação e também como pai? Eu entendo, Júlio, que essa pressão faz parte da nossa própria ordem aí do capital, né? Nós temos um lado aí da indústria da educação que se vê, de certa forma, alijada, né, com essa questão do isolamento ou mesmo do ensino remoto, né? Mas, assim, eu, como trabalhador, eu entendo que nós, trabalhadores da educação, deveríamos nos mirar no exemplo dos trabalhadores da cultura e exigir uma lei de emergência para a educação, né, que trate não somente de recursos financeiros, mas principalmente de princípios educacionais coerentes com o estado que estamos vivendo, né? Principalmente no sentido de garantir também uma gestão científica para implementar uma educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Tá certo, eu sei que essa é uma palavra de ordem, né, para nós militantes da educação, mas a gente está vivendo um momento que eu acredito que é necessário falar o óbvio. E é importante também destacar que o despreparo, né, em lidar com os aspectos tecnológicos que impactam esse novo tipo de ensino, né? Nós, educadores, fomos surpreendidos e jogados violentamente em uma realidade sem qualquer tipo de preparação. Mesmo que a gente aqui destaque os esforços, né, que estão sendo feitos para isso é a grande realidade. E isso é agravado ainda também porque a escola, enquanto instituição, bem como todo o seu aparato burocrático, também não está preparado para lidar com as necessidades desse tempo pandêmico, né? A própria, né, nomenclatura utilizada para ensino remoto traz uma complexidade. Nós sabemos muito bem que existe um conjunto de protocolos definidos, de legislação, reflexão para o ensino presencial e para o ensino à distância. Nós sabemos bem o que fazer no ensino presencial e o que fazer também na EAD. Mas no ensino remoto é outra coisa. Não contempla nem a perspectiva educacional da EAD e também não consegue se aproximar daquilo que entendemos por ensino presencial. E essa zona fronteiriça e epistemológica em que se encontra o ensino remoto vai lançar a gente em uma circunstância mais difícil do que a vivíamos antes de estarmos assolados pela pandemia na questão educacional. Eu creio que as desigualdades sociais e educacionais vão se ampliar, porque nós não temos uma coordenação articulada dos vários entes federativos na organização dessa modelagem de ensino, né? Aquilo que a gente vê de desorganização do ponto de vista do tratamento e do combate à pandemia na saúde, existe também no âmbito da educação, né? Não há uma coordenação que pense isso articuladamente. Há escolas, em especial as privadas, que fizeram uma transposição mecânica, né, do modelo presencial para o remoto, com aulas síncronas com a mesma quantidade de carga horária, outras reduziram para um terço, outras estão fazendo como a nossa instituição de uma forma ainda, né, totalmente diferente, né? Mas o que realmente eu acho que ocorre é que a gente percebe que para os alunos provenientes das camadas mais pobres, o ensino é ruim, né?
há uma precarização também do trabalho docente no ensino remoto, né? A ampliação da jornada, o adoecimento mental pelo excesso de exposição a essas telas e também pela angústia em saber se aquilo que eu estou tentando ensinar está chegando, de fato, a algum êxito, né? E se pensarmos na perspectiva do aluno, a situação é muito ruim, é muito difícil nas questões da conectividade, na falta de equipamentos, em ter um ambiente doméstico favorável ao estudo, né? E o próprio processo pedagógico aplicado, né? Nesse contexto, eu avalio o ensino remoto como muito ruim. Por isso, eu concordo que devemos acelerar o retorno às atividades presenciais. Mas, para isso, é preciso envolver, aí, no mínimo, 2 de 3 premissas principais. Para que a gente possa voltar, é preciso 2 dessas 3 que eu vou falar. Trabalhadores da educação vacinados, alunos vacinados e uma lei de emergência para a educação. Nós ainda temos muitas controvérsias, né, nesse sentido, porque nenhuma dessas ações das quais, né, você acaba de se referenciar estão sendo feitas, né? Então, não há como, né, pensarmos no retorno. Se para isso precisamos, para o retorno, precisamos disso que você acabou de falar, então nós não temos como fazer o retorno, né? Seria mais ou menos isso. Nós estamos matutando com o professor Constantino Isidoro Filho sobre como os trabalhadores da arte, da cultura e da educação estão lidando com a crise da Covid-19 e criando formas de resistir e sobreviver em meio a tantas adversidades. Nós voltamos já. Muito se tem falado de que a arte tem ajudado a manter a sanidade mental das pessoas nesta crise pandêmica, ou seja, a arte salva vidas. Mas quem salva os artistas? É preciso reforçar a ideia de que a arte é muito mais que diversão e entretenimento. Isto é só uma fatia do bolo. Para a classe artística, fazer arte é trabalho e sustento. Também é preciso considerar o papel de resistência que os artistas têm desempenhado ao longo da história, quando o conservadorismo e a intolerância assumem o poder do Estado. Recebemos aqui no programa a professora Lia Calabre, da Universidade Federal Fluminense, que nos falou sobre outros vírus que nos assolam além do coronavírus. O negacionismo é um deles, porque tenta destruir a credibilidade na ciência, responsável, por exemplo, pelas vacinas que salvam vidas. Falando, então, dessa resistência, Constantino, como resistir e continuar fazendo o nosso trabalho artístico se o que está em jogo é a própria sobrevivência? Alguns anos atrás, Júlia, eu assisti um depoimento de um grupo do Oriente Médio que talvez nos dê uma pista sobre isso. E eles faziam teatro em meio aos destroços de uma cidade e de uma comunidade que viveu em guerra, né? Nessa circunstância social, né, onde o futuro se apresenta incerto e sem perspectivas, onde o risco de vida lhe impõe uma postura alinhada ao que é essencial, poderia até parecer que o teatro, bem como qualquer atividade artística, se apresentaria para aqueles seres humanos como uma ação social de melhor valor, fútil. Porém, não foi assim. Para aquelas pessoas, o teatro era um momento, aquele caos da guerra, eles tinham contato com a sua subjetividade, com o sonho, com o desejo, e principalmente com a visão de um futuro. Era um momento em que eles vivenciavam os resquícios da consciência de serem ainda seres humanos. Como você bem aponta, o que está em jogo é a própria sobrevivência. Hoje vivemos uma escala global em circunstância de guerra. Alguns de nós, infelizmente, ainda não se deram conta disso. Mas para a grande totalidade da nossa comunidade,
O tempo é de guerra. E viver nessa circunstância onde a vida é efêmera, onde falta futuro, nos adoece mentalmente. E por isso eu acho que a saúde mental será o grande tema da sociedade pós-Covid. E nesse cenário, a arte e a cultura terão um papel estratégico para curar as nossas chagas. E do ponto de vista econômico, então, ficará até mais fácil colocar e defender a arte e a cultura como uma componente da retomada sustentável. Eu quero ser otimista aqui na minha resposta, porque eu entendo que a cultura teve uma grande vitória nesse momento de pandemia com a Lei Aldir Blanc. Né? Não quero falar aqui das dificuldades de implementar a lei, quero falar da vitória, porque tradicionalmente, quando a gente está numa crise como agora, o setor econômico é o primeiro a ser deixado de lado e contingenciado. Entretanto, na maior crise dos últimos 50, 60 anos, nós conseguimos inverter essa lógica e deixar a cultura em primeiro plano. Foram 3 bilhões de reais distribuídos para todos os municípios e estados do país. É uma vitória muito grande. Assim entendo que os processos sociais que resultaram na aprovação da Lei Aldir Blanc são o esboço da metodologia a ser utilizada de imediato para continuarmos a resistir, atuando agora nas esferas municipais, estaduais e também federal. E, claro, também existe espaço de pressão na iniciativa privada, e que também as empresas cumpram e assumam o seu papel de responsabilidade cultural com o país. Nós acompanhamos aí essa mobilização, né, que você estava falando aí sobre a Lei Aldir Blanc, e realmente foi um momento muito importante para o setor cultural artístico do país, né, porque o país inteiro se mobilizou para que se atingisse se chegasse a essa vitória da aprovação e da liberação desse recurso que veio salvar, né, muitos artistas aí em situações bastante difíceis neste momento. Então, nós estávamos falando agora de futuro, né? Falou do otimismo, e aí do futuro? E quanto ao futuro? Teremos que, por exemplo, reconstruir nossos currículos formativos para nos apropriarmos das linguagens audiovisuais? Você vê que essas pessoas que, nesse momento, estão deixando de fazer arte para trabalhar em outras áreas, vão conseguir retomar suas carreiras numa outra perspectiva de trabalho do mundo artístico? Sim, o futuro aponta para uma profunda transformação da nossa condição humana. Temos que desenvolver novas competências para nos relacionarmos uns com os outros, experimentar um novo modo de estar próximo, né? Na qual a nossa experiência de coletividade não se dará só pela presença física dos corpos no mesmo espaço, mas principalmente aqui mediada por essa virtualidade, né? O sentido de presença, estar próximo, passa a ser diferente. E a gente vai ter que, de alguma forma, articular isso positivamente, né? Entender o que é essa nova interação digital. Acredito que o momento é de aprendizado, de incorporação dessa tecnologia em nosso processo criativo. Penso que a experimentação de uma forma híbrida de viver e criar é o que vai prevalecer agora nesse nosso futuro. Por isso, não só os artistas, mas toda a comunidade precisa aprender, né? Para nós do campo da cultura, eu temo que possamos enfrentar uma dificuldade, porque haverá uma baixa né, nas áreas meio de profissionais que vão deixar de executar as suas ações, porque o mercado da cultura precisa de uma expressiva rede de serviços, né? Corrigindo, né? Mercado a gente entende no universo da indústria cultural mais, né? Então vamos dizer que há uma organização, né, com todo um regramento desse mercado, e acho que alguns desses profissionais não voltarão mais, né? Mas, principalmente, né, acredito que a sua pergunta se refere aos pequenos produtores, médios e anônimos criadores de cultura, que são responsáveis por uma importante parcela da produção cultural. E eu sou otimista, eu acredito que o pós-Covid será uma janela de oportunidade para que a gente estruture melhor o nosso setor, gerando renda com a nossa produção cultural. Acho que o desejo represado aqui de experiências presenciais significativas vão impulsionar uma ampliação do nosso público, né? E, ao mesmo tempo, também, além disso, a gente vai ter que fazer a convivência com o ambiente
híbrido virtual, presencial e virtual. Eu quero participar também do seu otimismo, porque eu acredito que nós vamos sair, né, com algum aprendizado de tudo isso, né? Constantino, nós teríamos muito ainda a matutar sobre tudo isso, mas, olha, quero te dizer que as suas reflexões foram muito esclarecedoras e importantes para ampliar a compreensão desse momento que nós estamos vivenciando e sobre o papel da arte e da cultura na vida em sociedade, principalmente para termos, claro, a arte, a cultura como profissão, uma profissão respeitável e trabalho para muita gente. Nós agradecemos imensamente que você tenha aceito o nosso convite. Júlio, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, né, desse importante programa que surgiu também fruto desse momento que estamos vivendo. Então foi uma satisfação passar esse tempo aqui com vocês. Um grande abraço a você, a equipe e a toda a audiência. Nós é que agradecemos. Você sempre bem-vindo aqui para matutar conosco. Para saber um pouco mais sobre este tema, nós queremos sugerir algumas leituras. O artigo A Crise para os Artistas, Quarentena, Desemprego e Desalento, de Jaqueline Takara e Vinícius Camargo, que está disponível na internet. Um outro artigo, Arte pós-pandemia, novas configurações na relação entre públicos e artistas. É um artigo de Carina de Faria, uma publicação da Cairu em revista de agosto do ano passado. E ainda o artigo de Alessandra Fortunati Martins, apesar de, entre aspas, o valor do trabalho de intelectuais e artistas na era do coronavírus. É publicado pela revista Cult em maio deste ano, que também está disponível na internet. Eu quero aproveitar e reforçar o convite para vocês participarem aí de um projeto muito interessante, que é o Arquipélago de Memórias, que está coletando depoimentos em áudio sobre como a pandemia da Covid-19 está afetando a nossa vida. São depoimentos de professores, estudantes e familiares que serão coletados para formar um banco de dados que comporão cápsulas de memória. Para acessar, digite Arquipélago de Memórias UFG. Participe! No nosso próximo programa, a professora Joana Peixoto, do Instituto Federal de Goiás, vai dialogar com a professora Virgínia Fontes, da Universidade Federal Fluminense, sobre o tema Tecnologia e Luta de Classes. Agradecemos a sua participação e esperamos você no nosso próximo programa. Até lá!